Hoje, quinta-feira, 18ª semana do Tempo Comum, vamos meditarmos a Palavra de Deus, segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus, chegando ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fossem a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Palavra da salvação. Hoje o Senhor nos dá uma palavra belíssima. E esse evangelho é clássico, para nós. Está sempre na liturgia. E essa pergunta que Jesus faz é fundamental para refletirmos bem sobre quem é Deus na nossa vida. Porque o Senhor espera de nós uma resposta existencial, concreta, real. Não espera discursos catequéticos, teológicos, filosóficos. Não, mas responder quem é Deus com a nossa experiência. Daquilo que Deus realizou em nós, daquilo que Deus fez em nós, de onde tem nos salvado, de onde tem nos tirado, de como tem reconstruído a nossa família, a nossa vida, a nossa realidade. Então, responder a essa pergunta é preciso falar das maravilhas que Deus realizou e realiza em nós. Porque tinham muitas respostas. Uns falam que ele é Elias, ele é todo-poderoso, ele é no sim, mas e concretamente na tua vida? O que Deus fez que comprova que ele é o Senhor? Que ele é amor, que ele é misericórdia. Então não termos medo de testemunharmos a obra de Deus na nossa vida. Como o Senhor tem nos salvado. Então é interessantíssima essa pergunta. E Pedro, de uma forma esplêndida, vai responder. Tu és o Cristo, quer dizer, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro faz uma profissão de fé sobre quem é Jesus Cristo. O ungido de Deus. E Jesus vendo essa profissão de fé de Pedro, vai fazer essa investidura, concedendo a Pedro as chaves do reino dos céus, dando esse grande poder a Pedro de ligar e desligar o céu à terra. É impressionante, de perdoar pecados. Vai dar essa graça a Pedro, aos seus sucessores e aos apóstolos, à igreja, para ligar-nos ao céu, à vida eterna. Olha quantas bênçãos Jesus vai confiar a Pedro através dessa profissão de fé que ele fez. Mas ele estava indo tão bem, nessa profissão de fé,
Mas quando Jesus falou que realmente ele é o Messias, e o que as profecias diziam sobre o Messias? Que o Messias viria como um servo. Os cantos de Isaías, o servo de Yahvé, que carrega sobre si as dores do mundo. O mal do mundo recai sobre ele, chagado, humilhado, não abre a boca como um cordeiro levado ao matadouro. E quando Jesus fala que ele vai salvar o mundo assim, Pedro se escandaliza. Não, Senhor, isso não permito. Que isso nunca te aconteça, Senhor. Se você é o Messias, você tem que ser glorioso, poderoso. Ninguém pode tocar em você, você não vai sofrer, você não vai carregar a cruz, você não vai ter sofrimento, vai ser só glórias e vitórias. Olha a mentalidade de Pedro. Então Jesus tem que repreendê-lo. Afasta-te de mim, Satanás, com uma expressão muito forte. Porque Pedro, meu pai já designou o meu caminho e eu aceitei fazer a vontade do Pai. Eu vou salvar o mundo pela humilhação, pela cruz, pela paixão, pela morte e pela ressurreição. Agora você, Pedro, quer ir contra Deus? Quer saber mais do que o meu Pai, que sabe todas as coisas? Você quer dar aula para o meu Pai, para Deus, Pedro? Então Jesus fala, não, Pedro, você está pensando como os homens, não como Deus. Porque os homens pensam assim, nós pensamos assim. Porque todos nós queremos uma vida sem sofrimento. Uma vida boa, sombra e água fresca. Muito dinheiro no banco, muita saúde para dar e vencer e vender. Não queremos cruz, não queremos sofrimento, não queremos humilhação, não gostamos disso. Mas Jesus fala, eu vou passar por tudo isso, pela cruz, pela humilhação, para mostrar o amor do Pai ao mundo. Vou salvar o mundo pela cruz, para mostrar o quanto Deus ama a humanidade. Esse é o nosso Deus, que realiza maravilhas na nossa vida, que não nos deixa na morte, mas que sempre nos dá uma palavra, nos dá o perdão e nos liga através da igreja ao céu e à vida eterna. Alegremos-nos, irmãos, porque o Senhor realmente nos ama. Pedro vacilou muitas vezes, não só agora, na hora da paixão vai vacilar de novo. Nunca vi, não conheço, pode crucificá-lo. Mas depois ele vai realmente entrar na conversão e vai dar a vida como Cristo. Nós também somos assim. Na hora da provação, às vezes fraquejamos. Não queremos entrar na cruz, no sofrimento. Mas depois Deus vai nos dando a graça e a gente vai entrando aos poucos. Não é fácil, irmãos. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de cruz. Eu também não. Mas com a graça de Deus a gente vai entrando e Deus vai atuando e vai fazendo uma história de amor, de salvação, para que nós também possamos doar a nossa vida como Cristo se doou inteiramente por nós. Esse é o nosso Deus que se revelou cheio de amor e de misericórdia e que morreu e ressuscitou por todos nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.